Olá, você. Sou o Santos, Jorge Santos. Meus amigos, nossos dias estão abarrotados de receitas milagrosas que prometem uma revolução radical na sua vida e num tempo mínimo, sempre regado com um elixir de sucesso que proporciona o atingimento de tudo aquilo que você deseja, ou que pelo menos pensam que você deseja. Nesse bojo, há promessas de obtenção de resultados rápidos e ganhos que cobrem todas as áreas de desejo, tais como enriquecimento, ganhe o seu primeiro milhão em 2 meses, perda de peso, como perder 20 quilos em 2 semanas, tocar violão, aprenda a tocar violão em 2 semanas, etc, etc e etc. Para todos esses ganhos, dentre outras providências, uma sempre aparece na linha de frente. É o rompimento da sua zona de conforto. Nessa videoaula, vamos considerar que a zona de conforto tem importância significativa na nossa qualidade de vida e, portanto, não deve ser implodida. Ao invés disso, devemos e podemos ampliá-la a partir da flexibilização dos nossos paradigmas. Vamos juntos, então? Vocês conhecem a história do pescador Josué? Josué era um senhor pobre que morava numa cidadezinha do interior e passava a vida pescando. O sobrinho do seu Josué, o Carlos, filho da irmã do seu Josué, que morava na capital, a irmã do seu Josué casou com um industrial, um próspero industrial, ficou rica e foi morar na capital. E Carlos era filho dessa irmã. Carlos tinha se formado em economia, trabalhava como subdiretor num grande banco na capital e à noite fazia um MBA. Carlos sempre teve muita curiosidade para saber como seu tio pobre vivia no interior. E aí foi visitá-lo para conhecer como era a vida do seu Josué. Carlos chegou à noitinha, imediatamente foi improvisada uma cama no sofá da sala pela tia de Carlos. No dia seguinte, acordaram, tomaram o café da manhã e seu Josué convidou Carlos para ir à pescaria. Saíram, seu Josué pegou um balde, um anzol e começaram a caminhar. Carlos então perguntou se iam a pé. E seu Josué disse que era pertinho. Andaram, no meio do caminho. Carlos ficou curioso e perguntou para o tio: tio, aonde você vai botar os peixes que a gente vai pescar? E seu Josué disse para ele ficar tranquilo, porque já fazia isso há muito tempo e não teria dificuldade. Caminharam pelo matagal, depois de meia hora, já exausto, Carlos perguntou ao tio se estava chegando. E aí, seu Josué disse que era depois da curva e imediatamente chegou ao rio. Chegaram ao rio, imediatamente seu Josué preparou o anzol, pescou 4 peixes, colocou dentro do balde e falou para o Carlos para juntar as coisas
que eles iam voltar. Carlos não entendeu e perguntou para o tio, mas não vai pescar mais peixe? E seu Josué explicou que não preciso pescar mais peixe. Esses 4 peixes, eu vou levar um peixe para o nosso almoço e 3 eu vou vender no mercado e comprar feijão, farinha e arroz que está faltando em casa para o nosso almoço. E assim fizeram. Foram para o mercado, venderam o peixe, voltaram. Dona Filomena, que é a esposa do seu Josué, preparou o almoço, eles almoçaram, acabaram de almoçar e seu Josué convidou Carlos para ir para uma rede, embaixo de uma árvore, numa sombra, para descansar. Carlos ficou impressionado. Mas descansar de quê? Nós só pescamos 4 peixes. Seu Josué não deu muita importância para a indignação de Carlos, deitou na rede e cochilou. E assim foram se passando os dias. No outro dia e no 4º dia também, sempre a mesma história. Iam para a pescaria, pescavam 4 peixes, seu Josué ia ao mercado, trocava por alguns produtos, voltava para casa, almoçava e ia para a rede descansar. Então Carlos, muito incomodado com aquela preguiça do seu Josué, perguntou, mas tio, por que você não compra uma rede grande, um barco, e pesca muitos peixes de uma vez? E seu Josué não entendeu e perguntou, o que ia fazer com tanto peixe? Então Carlos explicou, o senhor ia vender esses peixes e ia ganhar dinheiro. Muito dinheiro. Aí seu Josué perguntou, mas o que eu vou fazer com esse dinheiro? E Carlos explicou. Aí o senhor compra um freezer e vai estocar peixe e mais peixe, e aí vai poder vender esses peixes todos estocados no freezer para um grande frigorífico na capital. E vai ganhar muito dinheiro e vai ficar rico. E aí, quando o senhor se aposentar, seu tio, né, o seu Josué, quando se aposentar, vai comprar uma grande fazenda e poder gozar a vida junto com a tia Filomena. Seu Josué olhou para Carlos. Precisa fazer tudo isso para gozar a vida? E o que você acha que eu estou fazendo nessa rede todos os dias, Carlos? Pois é, contei essa historinha para poder mostrar para vocês que nós somos únicos. E o que é bom para você pode não ser bom para o outro, e vice-versa. Assim sendo, a busca desenfreada para alcançar determinados objetivos que representam tudo para uma pessoa pode não representar nada para outra pessoa. Por isso não podemos generalizar. Nada na vida pode ser assim. O que é fato é que existe uma tendência de enfiar a goela abaixo aquilo que um determinado grupo acredita e vislumbra como aspecto positivo. Conforme Stephen Covey, a mente humana pode conquistar qualquer coisa que consiga conceber e acreditar, principalmente acreditar. Essa assertiva é fundamental para qualquer
ponto de partida. Por isso, temos que estar atentos às mudanças que estão em curso ou que virão a curto, médio e também a longo prazo. Mas a forma como você irá reagir depende de muitos aspectos intervenientes. É lógico que nossos paradigmas podem atrapalhar a nossa percepção e, com isso, a gente pode perder o trem da história. Mas nem sempre determinada mudança pode ser para o bem, de forma específica para você, ou genericamente para toda uma sociedade. Nós vemos o mundo como nós somos e não exatamente como ele é. Essa é a premissa básica da vida e por isso tantos pontos de vistas diferentes. Essa visão percebida pelas nossas lentes muitas vezes distorce tanto a realidade que faz com que tenhamos muita dificuldade para aceitar e principalmente conviver com certas mudanças. Esse fenômeno tem a ver com os nossos paradigmas. Por outro lado, são os paradigmas que guiam os nossos passos, que direcionam para viver em consonância com nossos valores, crenças, ou seja, vivermos de acordo com aquilo que a gente acredita. Os paradigmas são responsáveis por isso. Os paradigmas também ditam regras de convivências para um grupo de pessoas, para uma sociedade, e assim possibilitam que um grupo de pessoas consiga conviver de forma harmônica, civilizada, cada um respeitando os limites e os direitos dos outros e vice-versa. Para existir o certo e o errado, é necessário que exista também o paradigma. Por isso, o certo para você pode não ser o certo para o outro e vice-versa. Funciona assim desde que o mundo é mundo. Portanto, meus amigos, encarar mudanças é sempre bastante desconfortável. Apesar das mudanças serem a única coisa certa na nossa vida. Vem uma mudança e logo temos que vivenciá-la, aceitando ou não aceitando. Temos que desconsiderar paradigmas que estão com a gente há muito tempo, ou, pelo menos, flexibilizá-los para que possamos entender e participar ativamente das mudanças. Por isso, invariavelmente, há um grande desconforto. Para enfrentar qualquer desconforto, temos que ter força e a motivação necessária para não esmorecer diante dessas adversidades que já estão diante de nós e as que certamente ainda poderão vir. Nossa zona de conforto, apesar de levar tanta pancada e haver quase que uma unanimidade
para que ela seja extinta, representa o nosso refúgio, o nosso santuário. É fato que devemos estar abertos para as mudanças, mas romper com a nossa zona de conforto nunca. Devemos sim buscar a ampliação da nossa zona de conforto. Baseado nessas premissas, vamos apresentar uma metodologia básica que permita você reagir às mudanças, flexibilizando suas crenças, valores e seus paradigmas, e ir ampliando aos poucos a sua zona de conforto. Como fazer então para desenvolver profissionalmente ou pessoalmente e não romper com a zona de conforto? Então, vamos lá. Nossa metodologia está estruturada em 4 passos. O primeiro passo: estar antenado com os acontecimentos e sua evolução. Saber o que está acontecendo no mundo, ouvir, aprender a ouvir, mas sem julgar. Isso é fundamental. Isso é uma das regras básicas da comunicação. Saber ouvir sem julgar. Ouvir sem preconceito, mesmo que isso vá contra seus paradigmas e esteja fora da sua zona de conforto. A informação é veículo primordial para mudar aquelas lentes que vemos o mundo. E aí percebermos as tendências, novas tecnologias, novos valores, mesmo que isso não faça parte dos nossos paradigmas, que na maioria das vezes é assim, porque são inovações, são mudanças. Obtida a informação, é preciso processá-la, analisá-la, mas sem preconceito. Em seguida, deve-se traçar os possíveis cenários aplicáveis em decorrência dessa informação obtida. Os cenários são aquelas possíveis hipóteses decorrentes da evolução da materialização dessa inovação que você obteve mediante informação. Por exemplo, o surgimento da informática foi uma mudança bastante radical na vida de todas as pessoas. Vários segmentos experimentaram grandes mudanças com esse advento. Apesar de radical, a evolução da própria informática não foi concomitante em todos os segmentos sociais e profissionais. Se tivéssemos estabelecido alguns cenários resultantes dessa inovação, um deles certamente seria a mudança no setor de serviços. Os serviços seriam automatizados de forma geral e o que aconteceria com os trabalhadores? Muitos perderiam seus empregos. Essa automatização levaria ao autoatendimento mecanizado. Você passaria a ser atendido por máquinas que prestariam um serviço no lugar das pessoas, bastando para isso
que você colocasse na máquina algumas informações básicas. Pensando nessa informação, nessa inovação e nesse cenário, vamos dizer que seus valores e paradigmas não permitissem que você concordasse com o fato de não existir mais o atendimento presencial e personalizado em, por exemplo, um banco. Sem a informação e sem a reflexão com relação a esse cenário da nova mudança, seu paradigma o impediria de se abrir, né, para esse fato, porque você nunca acreditaria que essa mudança seria para valer. Nesse caso, você deixaria de aprender com amor para aprender com dor. Sua motivação para se atualizar com a informática somente seria gerada se houvesse o desconforto de chegar ao banco em determinado dia e não encontrar mais nenhuma pessoa para te atender, somente as máquinas. Nesse caso, seu aprendizado seria com dor, porque não teria jeito. Você teria que se informatizar para continuar usando os serviços do banco. Na mesma situação, mas aprendendo com amor, após o conhecimento da informação e após a reflexão e a simulação dos cenários, aqueles cenários que eu falei, você enxergaria que essa tendência certamente iria se concretizar. Mesmo num processo longo de adaptação, porque você tinha um paradigma, né? Você faria uma mudança no seu paradigma e estabeleceria um plano para vivenciar a nova tendência que viria. Mas essa mudança não implica em romper com a sua zona de conforto. Ao contrário, nela você encontraria a força para absorver essa mudança e flexibilizar os seus paradigmas inerentes. Nossos paradigmas não são imutáveis, ao contrário, eles sofrem modificações sempre que conseguimos romper os filtros que inibem a nossa percepção. Nos parece que nessa situação sua zona de conforto permaneceria intacta, ganhando novos limites, ou seja, ampliando, né? A sua zona de conforto seria ampliada. Esse foi o primeiro passo. Segundo passo, rever os meus paradigmas, né? Os seus paradigmas, crenças e valores, considerando as mudanças impostas. Abra seus braços para as mudanças, sem, entretanto, abrir mão dos seus valores. Isso é Dalai Lama. Muito bem. A partir do momento que você tem consciência de que a mudança é inevitável, como no caso que a gente exemplificou da informática, pare de negar a mudança e passe a aceitá-la. Você precisa se preparar para esse novo, para isso que está surgindo. Lembre-se que você ainda tem a sua zona de conforto e agora precisa flexibilizar
seus paradigmas, para que possa se adequar a essa nova realidade que virá ou que já veio. Para isso, uma boa prática é a mudança do contexto. Mudança do contexto. Passe a encarar que a mudança já aconteceu e agora você precisa priorizar as ações que vão permitir que você se adapte ao novo, mantendo sua zona de conforto e principalmente sem renunciar aos princípios éticos que norteiam seus paradigmas. Lembra do Dalai Lama? A mudança do contexto vai fazer com que você passe a buscar o hábito de ser atendido no banco por uma máquina e não mais por uma pessoa. Não tem opção. Aí vai ser um aprendizado. Recorrendo mais uma vez ao Stephen Covey, sabemos que o hábito é a interseção entre três elementos: conhecimento, capacidade e vontade. Assim, para tornar algo em hábito, né, criar o hábito em nossas vidas, precisamos reunir esses três elementos. A mudança do contexto ajudará nisso. O elemento conhecimento, de que forma? Mediante a reflexão dos cenários traçados por você. Saber o que fazer e por que fazer. O elemento vontade. Se a mudança já aconteceu, não posso mais fazer nada, a não ser me mobilizar, gerando a automotivação de interagir com o novo. E, finalmente, o elemento capacidade, com o conhecimento do que fazer e por que fazer. E a automotivação, você buscará o aprendizado necessário para saber como vai fazer. Por exemplo, no caso do atendimento, do autoatendimento no banco. E lembre-se, somos aquilo que repetidamente fazemos. Isso é uma realidade. Bem, chegamos ao terceiro passo. Amplie a sua zona de conforto. Considerando os possíveis cenários traçados no primeiro passo e as mudanças empreendidas em seus paradigmas no segundo passo, agora vamos ampliar a nossa zona de conforto. Para isso, identifique os objetivos a serem perseguidos em função dos diversos cenários traçados para a mudança que está em andamento. Para cada objetivo identificado, trace o seu plano de ação. Inclua nesse plano todas as ações que deverão ser colocadas em prática para que cada objetivo seja atendido. Antes de detalhar o plano de ação, faça uma reflexão e identifique aquelas ações que você não consegue atender prontamente, de imediato, com os recursos disponíveis na sua zona de conforto. Essas ações, certamente, são aquelas que estão fora da sua zona de conforto e que representarão a ampliação a ser desenvolvida na sua zona de conforto.
Ainda antes da elaboração do plano de ação, avalie em que estágio você está, em que estágio você se encontra em termos de distância em relação ao objetivo a ser alcançado. Feito isso, estabeleça os diferentes estágios que você deverá estabelecer como metas intermediárias até alcançar aquele objetivo final. Considere o esforço que você precisará empreender e o esforço que você consegue aplicar em função de suas limitações. Bem, agora, identificadas as ações que você não consegue atender, o estágio em que você se encontra e as suas limitações, complemente seu plano de ação, estabelecendo quais as etapas devem ser percorridas para que estas ações comecem a ser praticadas por você. Para cada etapa ser definida, você deve estabelecer os recursos e os prazos requeridos. Agora, promova a alteração na padronização das suas rotinas, para que os novos hábitos sejam praticados e aquele objetivo traçado seja alcançado. Ao longo do processo, caso você não esteja conseguindo cumprir uma ou mais ações em função do grau de desconforto e do impacto que isso está trazendo para a sua vida, modifique, simplifique, aumente o número de estágios. Lembre-se, o importante é continuar progredindo rumo ao objetivo a ser alcançado, mas respeitando você e as suas vulnerabilidades. Agora, por exemplo, muitas pessoas, para perder peso, estão praticando um tal jejum intermitente. Vocês já devem ter ouvido falar disso. Esse jejum intermitente são estabelecidas metas de jejum que são diferentes para homem, para mulher, enfim, tem lá as suas especificidades. Vamos dizer que, por exemplo, você está tentando galgar um período de 16 horas de jejum, mas as consequências podem não ter sido as esperadas. Nestes casos, você pode rever o passo traçado, esse estágio que você traçou. E, por exemplo, iniciar o seu jejum com 10, com 11, 12 e depois partir para 13, 14 até alcançar aquele objetivo final que você tinha estabelecido inicialmente. O objetivo e as metas permanecem. O que modifica é o ritmo a ser materializado. Essa é a sua área de crescimento possível. Quando você não respeita seus próprios limites e vulnerabilidades e se lança numa jornada maior do que aquela suportável, você pode até ir conseguindo vencer etapas por conta de ser uma pessoa muito disciplinada. Mas o grande esforço desprendido gera em você sentimentos muito ruins. Gera amargura, infelicidade, mesmo que você tente demonstrar que está muito feliz, externando somente as vantagens alcançadas. De forma geral, você passa a cobrar as outras pessoas
que não agem do mesmo jeito que você. Para tentar obter a aprovação em suas teorias, para você mesmo, você demonstra ganhos que teve com a implementação daquela prática. As outras pessoas passam a te evitar. Sabe por quê? Porque você vai ficando muito chato e até agressivo para defender as suas ideias. Esse comportamento acaba com o seu bem-estar. Pode gerar paradigmas que a gente chama de paradigmas limitantes, que certamente impedirão a perenidade do seu crescimento, mesmo que o objetivo final seja alcançado. Provavelmente você não vai conseguir conviver com essa nova realidade. Muito bem, chegamos ao quarto passo. O quarto passo, aplicar o método PDCA. Plan, Do, Check e Act. Para aplicar o PDCA, veja a videoaula Como Melhorar a Sua Vida em 4 etapas. Eu vou deixar o link na descrição. Será necessário o estabelecimento de metas mensuráveis, desafiadoras, para atender ao objetivo proposto. O desafio de atender a essas metas que você estabeleceu, essas metas mensuráveis, para o encontro da nova mudança, fará com que você se mobilize e encontre a sua automotivação sem precisar acabar com a sua zona de conforto. Siga detalhadamente o PDCA. Planeje o que você vai fazer, priorizando as ações e etapas, passe a executar conforme planejado. Verifique se você está atendendo aquilo que foi definido como metas e retroalimente o seu planejamento. Com essas ações, você não precisa romper a sua zona de conforto. Ao contrário, ela será a sua base de autossustentação para que você tenha forças para materializar essa nova mudança em sua vida. Nosso foco deve ser na melhoria contínua e não em renunciar àquelas conquistas que já foram alcançadas. Lembre-se, a felicidade está na jornada e não na chegada. Esse é um dos lemas do nosso canal. Não preciso deixar de praticar a minha religião para ser feliz e crescer profissionalmente e ficar rico. Não preciso passar a acordar às 4 da manhã para provar a mim mesmo que eu sou uma pessoa melhor e estou no comando e de repente vou ficar milionário. Não preciso separar de alguém que eu amo para ser feliz. É preciso praticar a melhoria contínua. Antes de mais nada, se ame para depois distribuir amor em tudo que você tocar e interagir. Concluímos. Então, você entendeu por que não é preciso romper com a sua zona de conforto? Se sim ou se não, se você concorda, se você não concorda, escreve pra gente, emita um comentário. Essa videoaula te ajudou?
Se sim, curta e emita comentários. Estamos sempre atentos para atender aos seus comentários e às suas solicitações. Todas as semanas, novas videoaulas são publicadas no Promocol Vida. Se inscreva no canal para ficar ciente da nossa programação. Obrigado por você ter estado aqui. Grande abraço. Saúde.